A meta fiscal de 2017 era de um déficit de até 170 bilhões. Para esse ano, o governo propôs ao Congresso uma meta de 31 bilhões a menos. Mas, segundo a Secretaria da Fazenda, não ultrapassar é o grande desafio. O governo informou que não há como cumprir a meta fiscal de 2017 só com corte de gastos. O anúncio veio por meio de nota técnica da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. De acordo com o documento, 90% da despesa primária aprovada para este ano não é passível de corte. Com isso, a nota afirma que o cumprimento da meta de déficit primário de 139 bilhões de reais exigirá medidas de aumento de receita. Entre as medidas possíveis para elevar as receitas está o aumento de impostos. Na semana passada, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram que faltam mais de 58 bilhões de reais no orçamento para cumprir a meta fiscal. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil disse que está pronta para combater um aumento de impostos, isso com campanhas e ações judiciais. A Ordem alertou sobre a intenção do governo de elevar a carga tributária e disse que é preciso usar com mais eficiência o dinheiro que já é arrecadado. O Conselho Monetário Nacional aprovou as novas regras para o pagamento do cartão de crédito. O objetivo é evitar o endividamento e a redução de juros cobrados. Você já recorreu ao pagamento mínimo do cartão de crédito? A partir do dia 3 de abril, esse tipo de pagamento só poderá ser feito no prazo de 30 dias. Depois desse tempo, a dívida pode ser quitada à vista em um acordo com o banco, caso contrário, o parcelamento da fatura será automático. Segundo o economista Roberto Piscitelli, é importante ficar atento para não entrar em outra dívida. Se ele tiver a possibilidade de obter crédito consignado junto ao órgão, entidade em que trabalha, essa seria a melhor solução. É o juro mais baixo, né, entre as modalidades que estão normalmente disponíveis no mercado. Os bancos do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander já anunciaram a mudança. A medida foi adotada para tentar conter o endividamento. A expectativa com a nova regulação, em termos de benefício para o cliente, é exatamente essa possibilidade do parcelamento. Todo crédito parcelado, ele implica em menor risco. E, em geral, ele tem uma taxa de juros mais baixa. Mas e se depois do parcelamento da fatura do cartão, o cliente precisar usar o rotativo novamente? Para esta opção, será necessário pagar 15% dos gastos do mês e a parcela financiada. As escolas de educação infantil estão com mais vagas disponíveis para matrículas. Essa realidade foi apontada por um dado inédito do IBGE. Essa foi a primeira pesquisa por amostragem de domicílio do IBGE, que tratou da primeira infância. Segundo o levantamento, existem no país mais de 10 milhões de crianças com menos de 4 anos. 74% delas permanecem a maior parte do tempo com os pais e apenas 16% ficam em creches. Durante a primeira infância, que compreende a faixa etária entre 0 e 6 anos, as crianças estão mais abertas a estímulos cerebrais. E é o período que começa a ocorrer a aquisição de capacidade e habilidades que vão refletir na vida adulta. A pesquisa também mostrou que das crianças não matriculadas, quase 62% dos responsáveis apresentaram interesse em conseguir vagas em creches ou escolas. O levantamento foi feito em 2015 e a renda mensal por cada pessoa das famílias de crianças que ficavam em casa era de R$ 550. A Prefeitura de Pindamonhangaba continua a manutenção do Bosque da Princesa. Segundo a administração, o objetivo é levar mais segurança e conforto para a população. Nesta semana estão sendo instalados 17 novos postes de iluminação. Além destes, 5 postes ornamentais serão colocados às margens do Rio Paraíba do Sul. Os refletores próximos à grade do bosque serão trocados por luminárias decorativas, o que vai possibilitar a iluminação tanto da área interna quanto da área externa do bosque. Nesta quarta-feira, teve início a drenagem do 2º e 3º lagos. E também está prevista ainda a manutenção das trilhas aqui do parque. Segue o repórter setorial. Fique agora com a entrevista do dia. A Operação Carne Fraca não trouxe apenas prejuízo do ponto de vista econômico às exportações brasileiras. Trouxe de volta uma polêmica antiga
onde mora a responsabilidade daquele que, utilizando da sua fama, da sua credibilidade, aposta num produto que sequer conhece. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Estamos recebendo aqui o professor Josué Brasil, ele é da Faculdade de Publicidade e Propaganda da nossa Unital, Universidade de Taubaté, e vai nos falar a respeito dessa situação. Professor, tudo bem, é uma satisfação tê-lo aqui, e principalmente para falar de uma questão tão sensível, né? Porque nós estamos agora nos defrontando com um fato que traz a discussão de novo, bastante polêmica a respeito da responsabilidade que tem aquele que usa o seu prestígio para fazer um testemunhal de algo que sequer conhece. Sim, eu acho que um dos ganhos adicionais, vamos dizer assim, dessa operação da Polícia Federal foi trazer à tona novamente essa discussão, que é uma discussão já, eu diria, muito antiga na propaganda, né? O uso dos chamados garotos propaganda ou das celebridades e personalidades testemunhando, endossando uma marca. É uma questão que sempre esbarra um pouquinho na questão ética, na questão da responsabilidade de fazer, né, essa celebridade, essa personalidade, fazer as escolhas corretas, né? Muitas vezes eles creem, né, acreditam estar fazendo uma ação ética correta, né? Alguns até chegam a pesquisar um pouco, conhecer um pouco sobre aquilo que vai ser anunciado, mas evidentemente ao longo aí do tempo a gente tem visto alguns eventos, né, alguns acontecimentos em que a própria personalidade, o artista, enfim, ele se vê meio traído, né, pela própria marca. Porque a propaganda é fundamental para manter os meios de comunicação. Eu, por exemplo, venho do rádio, né? O rádio sempre foi impulsionado pela Sidney Rossi, né? Pelo creme dental Colgate, pelas novelas da Rádio Nacional, eram movidas aí pela Palmolive e tudo mais. E a televisão simplesmente herdou essa mesma condição, só que com testemunhais mais incisivos, né? Porque projetam a imagem da pessoa. Vem o Roberto Carlos e diz lá que deixou de ser vegetariano e começou a comer carne porque é de determinada marca. Vem Dona Fátima Bernardes e sopra a salsicha e diz que você é uma pena você não estar sentindo aquele cheirinho em casa. O outro peludo lá, o Tony Ramos, bota a roupa branca, vai para dentro do frigorífico e diz que a carne ali é da melhor qualidade, e, no entanto, está todo mundo aí na mesma operação, né? Se não é um problema de qualidade do produto, é um problema de tributação que está sendo burlada, gente subornando aí a fiscalização do Ministério da Saúde. É uma coisa extremamente complicada, né? A gente separar. Eu conversando com amigos esses dias, né, amigos lógico, do ramo de publicidade e comunicação, a gente comentava que essa operação ela acabou mostrando para a gente que não há um lado 100% correto nessa história. Todos os lados envolvidos, de certa maneira, têm ali os seus erros, os seus pecados, né? E aí eu acho que isso foi muito importante tanto para a atividade publicitária como para a população, né? Que esse assunto emergisse e a gente voltasse a discutir isso, porque eu acho que assim, é sempre muito bom quando a população ela tem essa possibilidade, essa oportunidade de ter temas, né, que vêm com muita força para que a população, então, novamente, acorde para determinadas coisas, né? Então, nesse aspecto, eu acho que, assim, todos os lados envolvidos, se criticou, inclusive, o modo como a Polícia Federal revelou inicialmente, né, alguns dados e tal, mas, então, assim, houve erros lá, houve erros cá, uma coisa é fato, há problemas, né, nas indústrias, senão não teríamos chegado a essa constatação, mas assim, do ponto de vista da propaganda, o endosso ele é uma estratégia, como você mesmo disse, muito antiga na própria propaganda, né, e muito usual. Ela é válida, né, mas assim, acho que ambos os lados, a marca ao escolher a pessoa que vai endossar e o endossante ao tentar se certificar que não está endossando algo que realmente não possa trazer prejuízo para o consumidor. E não é só a questão da carne. A carne foi a ponta do iceberg, mas a coisa é muito mais profunda. Você vê muita gente hoje em dia
sendo lesada pela construção civil, porque bota o sujeito da televisão com uma força impactante, né, para comprar um determinado imóvel de uma empresa que está quebrada, está falida e que acaba dando problema na hora da entrega do imóvel. O que nós temos de ação na justiça para efeito de desfazer negócio, devolução de dinheiro, não está no mapa. É uma coisa que gera problema para todo mundo, só não gera para quem levou 6 milhões para fazer o testemunhal. Eu acho até, me permito discordar um pouquinho disso, acho que até para quem levou ali os 6 milhões, a gente vai ter algum tipo de problema, porque a imagem dele também pode ficar arranhada, como a gente teve agora o caso do Tony Ramos, que acabou tendo que oficialmente pedir desculpas, né, pelo envolvimento dele com a marca, tal, dizendo que ele sentia muito e tal, quer dizer, ele teve que se posicionar. Há também um arranhão na imagem daquele que endossa, né? Mas em muitos casos a gente sabe de alguns deles que simplesmente põem o dinheiro no bolso e tudo bem, né? Como eu costumo brincar, né? Se a pessoa põe à noite lá a cabeça no travesseiro e consegue dormir, né? Mas realmente, em algumas situações, assim, o endosso, eu acho que ele não é o definitivo para que a pessoa venha a adquirir uma marca, um produto. Mas, sem dúvida nenhuma, colabora demais. Então, eu acho que tem que haver, sim, esse cuidado por parte de quem é contratado para, né, falar a favor de uma marca, um produto ou um serviço. E, principalmente na questão, assim, se vai causar... acho que quando você põe em risco a vida da pessoa, com produtos como alimento, moradia, em que um prédio pode cair, a gente teve casos aí. Lá, né? O Sérgio Naia, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Né? Prédio feito com areia da praia e propaganda de artista também. Sim. Então, eu acho que, assim, em determinados segmentos, isso, para o consumidor, é muito sensível ao consumidor, né? Pode causar problemas à saúde e problemas graves. Então, eu acho que... vai aí de parte de quem é contratado para falar a favor de uma marca, tentar pesquisar um pouco mais, saber um pouco mais, se certificar de que está anunciando algo que realmente não vai prejudicar o consumidor. O professor José Brasil é da Unital, é da Faculdade de Propaganda, de Publicidade e Propaganda, está aqui conosco refletindo sobre esse tema aí da responsabilidade, né? Que é responsabilidade pelo menos ética daqueles que projetam sua imagem junto com um determinado produto. E eu acho que o telespectador em casa está querendo saber, por exemplo, se o senhor tem notícia de alguém que tenha sido processado por conta de ter feito essa propaganda, se existe algum órgão regulador, o CONAR, por exemplo, até que ponto o CONAR pode influenciar aí na retirada de uma determinada propaganda, e como é que é feito o tratamento disso em sala de aula para os futuros, né, profissionais do ramo, que muitos deles passam pelas suas mãos. Mas já a gente fala sobre isso na continuidade da entrevista. Serviços de telefonia ainda lideram o ranking de reclamações do PROCON. Você acompanha no próximo bloco.